vídeo da Ludmila Lins Grilo, onde ela falou que a carta do Flávio, isso eu estou falando de alguém que tem apreço pelo professor Olavo, gosta de ler os textos, etc. Vejam só, isso aqui foi o que disse a doutora juíza Ludmila Lins Grilo, e eu vou explicar para vocês em detalhes. Coloca na tela aí, já tá, né? Olha isso aqui. Aquela primeira carta que ele escreveu, pedindo união, pedindo nas palavras dele, para cessarem os ataques entre aliados, ou seja, resultado zero. Certo? Primeira parte, né? Ela está fazendo uma análise da segunda carta do Bolsonaro, que na verdade, se você for analisar a primeira, a segunda e a terceira, você percebe que a segunda, ela não está inserida dentro do mesmo gênero. Ela não está inserida dentro do mesmo universo da primeira e da terceira carta. Qual que é o universo, qual que é o objetivo final da primeira e da segunda carta que não está inserido de modo claro na segunda? Flávio Bolsonaro é o candidato, eu o escolhi e nós precisamos elegê-lo. Ponto final, acabou. Tá? E aí a gente percebe que há, de algum modo, uma manipulação da própria Michelle. Ela ignora isso e diz: a carta não vai ter efeito nenhum, efeito zero, diante de um público bolsonarista que foi adestrado de forma muito eficiente por terceiros infiltrados, que vão continuar incentivando o público a difamarem aliados, a afastar. Ignorem a questão dos erros gramaticais, né? Incitar a ignorarem, etc. Mas o mais assustador aqui é ver uma juíza usando a palavra difamação, né? Ou seja, usar o verbo difamar como figura de linguagem. Isso para mim, de certo modo, é assustador, porque eu sei que ela é competente o suficiente para não cometer esse tipo de deslize, né? Que é na correria do linguagem coloquial, não estou falando aqui de preciosismo, mas usar palavras como figura de linguagem a bel prazer dá nisso. Né? Não tem ninguém difamando, porque difamar é crime. E até a questão da difamação moral, né, quando você atribui a alguém um defeito que ela não tem, não é esse o caso. E aí ela diz que os bolsonaristas estão sendo adestrados. Também é figura de linguagem. E a figura de linguagem aqui ela é muito clara. Ela está dizendo que a base bolsonarista funciona como cães, que podem ser adestrados, porque é assim que você utiliza a palavra adestramento. Você vai conjugar o verbo adestrar exatamente para simbolizar que quem está sendo adestrado está sendo manuseado, manipulado como um cão, como um cachorro. E ela diz que os bolsonaristas eles são manipulados como cães por um grupo terceiro, que não é por Bolsonaro. E ela se coloca numa posição superior de quem vê de cima, olhando e dizendo: eu não fui adestrada porque eu não sou cadela. Vocês são cães. Eu estou vendo o que está acontecendo. Vocês estão aceitando apitos. Só que o problema é exatamente aquele anterior que eu disse. A questão da dialética simbólica e a questão do senso das proporções. O povo brasileiro que sofre entendeu, e eu vou colocar depois um vídeo do Rui, do PCO, quase chegando na verdade. O brasileiro olhou para 2016, o impeachment da Dilma, tudo que estava acontecendo em 2014, o terceiro livro foi criado em 2014. O brasileiro viu tudo o que estava acontecendo e falou assim: eu não aguento mais, chega, não dá. E aí apareceu Jair Messias Bolsonaro, deputado federal, falando boas verdades, sem medo, declarando guerra ao establishment, ao estamento burocrático, e esse estamento burocrático mandou Adélio Bispo esfaqueá-lo para que ele morresse. Mesmo assim, ele não parou. Então é meio óbvio que as pessoas olhem isso e falem assim: meu Deus, finalmente alguém que não vai me trocar por um iate. Alguém que não vai me trocar por uma conta recheada em Miami ou uma conta nas Ilhas Caimã. E foi esse o resultado que o povo começou a, literalmente, amar Jair Messias Bolsonaro. E aí ela está dizendo que essas pessoas que participaram desse fenômeno de encontrar um político que eles querem, que realmente faça algo por eles, ela está dizendo que essas pessoas, ao querer desviar todos os outros problemas reais ou imaginários, menores, e entender o problema maior, real. Nós temos Jair Messias Bolsonaro sequestrado, nós temos senhoras com crise de pânico dentro da prisão, o vídeo do Eduardo que nós iremos mostrar mais tarde. O Eduardo colocou o vídeo de uma das vítimas do 8 de janeiro, que está com crise de pânico, né, pedindo à juíza, pelo amor de Deus, para ser avaliada. Ela está com crise de pânico, dentro da prisão, porque ela nunca cometeu crime nenhum e está do lado de assassinas, homicidas, etc. E aí você tem esse problema. As pessoas falam assim: parem de frescura, parem de blá blá blá, parem de porcaria, a gente precisa urgentemente tirar o PT. E ela disse que isso é adestramento.
afastarem os aliados até que o bolsonarismo imploda. Isso já está mais do que claro, documentado, ninguém mais pode alegar desconhecimento. Quem permanece nessa de difamar Nicolas e Michele estão, ao fim e ao cabo, acabando com o próprio bolsonarismo. Pessoas incentivadas por infiltrados, que a essa altura do campeonato ninguém mais pode alegar desconhecimento de que é isso que está acontecendo. Depois não digam que não foram avisados e que não entenderam o que está acontecendo. Enfim, ela alega essa questão de documento, prova, uma linguagem meio que científica, acadêmica, para algo que não tem documento, não tem nada disso. E aí, por exemplo, ontem o Nicolas Ferreira gravou um vídeo excelente, maravilhoso, que era tudo que nós aqui estávamos pedindo todos os dias. Todos os dias. A única coisa que eu, por exemplo, estava pedindo era que o Nicolas Ferreira gravasse um vídeo exatamente como ele fez logo depois da carta do presidente Bolsonaro e a decisão do Alexandre de Moraes. Bem-vindo ao time. Era só isso. E ela está chamando que a cobrança das pessoas para que o Nicolas Ferreira fizesse exatamente o que ele fez era difamação. Enfim, segurei muito o microfone, queria fazer essa introdução aqui, a casa está cheia, eu quero iniciar aqui com o Dárcio, mas era isso que eu queria dizer para o nosso público. Vocês não são idiotas, vocês não são adestrados, vocês não são cães. Nós temos um problema para resolver no Brasil, e o último desses problemas será a base do Bolsonaro, seja ela de qual parte for, seja o que ela faça. Nós precisamos urgentemente tirar o PT e eleger Flávio Bolsonaro.